Mas antes, uma pergunta. Um dentista vendedor é? O dentista vendedor é o cara que tem sucesso. Se o cara não sabe vender, com certeza absoluta, ele vai ter problema dentro da profissão dele. Fala pessoal, tudo bem? Fernando Machado aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui dois dos maiores nomes do setor odontológico do Brasil. Estamos recebendo aqui no estúdio da F5 Estratégia para o nosso Afiando Machado de hoje para discutir odontologia e franchising. Cris Demartini, que é CEO da Odontotop Franchising Hospital do Dente, e o Rafa Tortora, que é diretor de expansão da Odontotop. A gente já tem um relacionamento de mais de um ano aqui com a rede. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com a Odontotop Hospital do Dente foi quando eu tive que decorar um merchan de 1 minuto e meio na festa do Pinhão, porque não tinha TP. E nós estávamos fazendo a inauguração e eu tinha que fazer o merchan. Todo o programa não tinha TP, nós estávamos no centro do parque, lá no Conta Dinheiro, e aí eu tive que decorar tudo sobre a Odontotop, de lá para cá eu não esqueci. Hospital do Dente, senhoras e senhores, um modelo de negócio que já é referência. Não é porque os dois estão comigo aqui, mas o que a gente ouve... Você sabe que a gente tem uma parceria com diversas redes odontológicas, enfim, e a gente ouve das próprias redes o quanto a Odontotop é uma rede organizada, é uma rede que está crescendo de forma firme. Vocês são um exemplo e vocês são referência já e de um respeito muito grande no mercado. Isso é muito legal. Assim, eu bato no peito quando eu falo, eu sou homologado da Odontotop porque é a rede que mais cresce e para muitos a mais organizada, viu? Então, uma honra ter vocês aqui com a gente para a gente falar um pouquinho de franchise, falar de odontologia, falar de business, falar de gestão. E vamos embora, porque tem muita coisa para a gente extrair de vocês. Rafa, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Eu acredito que hoje realmente vai ser o afiar o machado, né? Então, vamos aí trazer vários insights. Gostou do nome, não? Nomezinho, né? Nós demoramos para encontrar esse nome, né? Afiando o Machado. E aí, Cris, tudo bem? Que honra ter você aqui. Tudo certo, Fernando. A honra é toda minha de poder estar aqui hoje e poder bater um papo com todos que estão nos acompanhando. E eu gostei do nome. Por mais que provavelmente ele tenha vindo do teu sobrenome, né? Na verdade... Mas aí, quando eu cheguei aqui, é Afiando Machado. Eu lembrei de quando eu ainda morava no interior. Sim. Eu sou nascido na roça, né? Meus pais moram no interior de Caibi, Santa Catarina. Caibi. E eu afiei muito machado na minha vida, né? Aprendi. Aí eu lembrei, porque existe uma lima específica e existe um rebolo, que a gente chama, né? Na época. E aí, afiar com a lima era mais difícil. Talvez muitas pessoas não vão entender o que tipo é. Uma chara de tipo faca, uma chara não é? de faca ali, adaptada, né? Eu sei o que é uma lima. E aí você tinha... E aí, vamos levar para o mundo dos negócios, né? Você tinha diversos tipos de madeira, né? Porque no interior, na época, ainda se cortava muita madeira de lei, enfim, né? Com licença ambiental, que fique bem claro, né? Para não ter problema aqui. E aí o machado, quando a gente ia lascar uma lenha de uva-japão, por exemplo, um eucalipto, que não era um eucalipto com cerne muito velho, qualquer machado servia. Agora, quando a gente ia pegar uma lenha mais dura, né, vamos levar para o nosso lado do empreendedorismo, né? Quando a gente pega aqueles desafios mais difíceis, aí o machado tem que estar afiadinho, porque senão tu vai ficar batendo ali, tu vai se machucar os braços e vai desistir da empreitada ou vai demorar muito para avançar. Então, gostei bastante do nome. O Afiando Machado veio de uma história que o Carlos Amaral, meu antigo diretor lá do SBT, contava em algumas vezes. De Lages. Grande Carlinhos. E tem duas que eu sempre guardo, né? Ele falava, enquanto o povo chora, a gente vende lenço, que essa é a clássica, e depois o Afiando Machado. E ele contava a história, né? Que o lenhador ia pra floresta, um cortava 100 árvores, o outro cortava 30. Aí foi descobrir, o que você fez para cortar 100? Não, eu passei 1 hora afiando o machado. E aí ficou... E hoje é uma gíria bastante utilizada. Então vamos afiar o nosso machado aqui para que a gente possa ter mais eficiência no nosso trabalho. Agora, para finalizar esse assunto, sabe o que eu falava no rodeio? Sabe que eu comecei minha trajetória narrando rodeio, né? Com 14 anos de idade, eu narrava rodeio de laço. E aí eu gritava na casinha assim, machado fosse bom, não inventava a motosserra e o pau torado. Vamos lá, senhores. Para a gente avançar aqui no nosso papo, né? Vamos começar do começo. Vocês dois são dentistas? Os dois são formados em odontologia?
Os dois. Eu sou formado há 14 anos, né? Formei no meio oeste catarinense em Joaçaba. E fui para o oeste, né? De volta às origens, de volta às nossas terras, né? Para que a gente construísse algo, né? Primeiro montei um consultório particular pequeno e aí depois surgiu aí clínicas para atender. Mas foi uma época bem difícil, né? O dentista, quando sai da faculdade, ele sai totalmente cru. Então, esse trajeto para você se tornar realmente um dentista empreendedor, ele sai de um trabalho árduo, né? Então, ele sai dentista, né? Não sai empresário. Exatamente, ele sai totalmente focado para atender. Ele sabe a parte técnica, né? A parte de empreendedorismo nem passa pela cabeça no primeiro momento. Então, existiu todo um trajeto, né? Para depois de 14 anos, a gente já está com um modelo aí operando, né, e crescendo aí pelo Brasil. Uma coisa que me chama a atenção, eu estava conversando recente com um coordenador do curso de odontologia de uma universidade de Lages. E aí até questionei ele, mas a gente faz 4 anos, né, de curso, só que depois você vai se especializar fora, né? Exato. Né? E aqueles 4 anos parece que te ensinaram o básico, porque depois, se tu quiser ser um bom profissional, até avançar para áreas mais específicas, você tem que buscar fora especialização em odontologia, enfim. E é um negócio curioso. Agora, com relação à gestão mesmo, aí o negócio engrossa. Ô, Cris, quando é que você pensou o seguinte, eu vou entrar na odontologia, né? Lá nos bancos do 3º ano do colegial, o que você pensava? O que você sonhava naquela época para tomar a decisão e vou ser dentista? Você se inspirava em alguém? Como é que foi esse início de jornada para você? Eu acho que assim como o Rafa, né? E como muitos dentistas, a gente vai para a odontologia em busca de um sonho. Para nós e para mim especialmente, né, eu fui o primeiro a cursar uma faculdade na família e meus pais, eu sou nascido no interior mesmo, né? Meus pais são da roça e hoje tem que desmistificar isso, né? Porque quando fala que é da roça, o povo acha que é tipo, né? Mas não é. A realidade nossa, lá da região onde a gente está, que é o oeste catarinense, que muitos aqui conhecem, são de pequenas propriedades, onde o oeste catarinense foi colonizado muito mais tarde, né, do que na região litorânea. Então, a característica lá são pequenas propriedades, onde as famílias tiram o seu sustento daquelas propriedades. Né? Então, plantam, colhem para sobreviver. Basicamente isso. Isso foi por muitos anos. Então, quando eu vivo isso, né, meus pais... meu pai começou trabalhando como... eles falavam de empreitada, né? Então, trabalhava para outras pessoas, enfim, foi indo. O meu avô comprou uma área de terra e eles foram começando a construir uma jornada. E quando eu dou os primeiros passos, né, como criança ainda, né, eu sou incluído nesse meio e trabalho muito. Enfim, a gente trabalha desde cedo. Na roça, realmente, Eu lembro muito mais de eu trabalhando do que brincando. Porque desde os 6 anos eu acho que eu já trabalhava. Né? Eu falei, hoje nós vimos falando, não tem foto da época, eu tenho uma foto, né? Não se fazia foto, né? Porque mas assim, e eu falo isso em nome do Rafa também, porque o Rafa também, essa é a realidade de muita gente, né? Só que dentro da minha família, eu sempre ouvi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó falando assim, precisa estudar para ter uma vida melhor. E eu acho que isso foi moldando a minha cabeça e eu tinha uma única certeza, que eu precisava cursar uma graduação. E aí a odontologia, ela foi uma escolha, acho que tem a ver com uma proximidade ali com um dentista, porque eu coloquei aparelho na época, enfim, mas foi algo que me encantou pelas oportunidades, pelas possibilidades e pelo sonho de ter uma vida melhor. Sim. Então eu ingresso na faculdade... eu falo que foi algo do destino, porque quando eu decido fazer odontologia, abre a faculdade de odontologia em Chapecó, então eu sou da primeira turma de odontologia de Chapecó. Antes só existia Joaçaba, Passo Fundo, então eu consigo fazer odontologia durante a semana e no final de semana, 100 quilômetros, ficava na casa dos meus pais, voltava a ajudar, né? Tirar leite, enfim, fazer o que tinha que fazer lá, trabalhava, domingo de tardezinha voltava para Chapecó e assim foi a rotina. Então, a escolha foi realmente por entender que precisava estudar
e tinha isso dentro de mim, né? Meus pais não têm faculdade, mas eles sempre estimularam muito, me estimularam muito a buscar e estudar. Tanto é que, tanto eu como meu irmão, buscamos fazer uma graduação. Então, eu entendo que foi isso mesmo. Tá? Quantos anos você entrou na faculdade? Você lembra ou não? Eu entrei com 18 anos. 18 anos? Eu formei no ensino médio com 17. Eu fiz por um ano eu fiz meio ano de administração e meio ano eu fiz de curso pré-vestibular. E aí eu ingressei quando eu completei os meus 18 anos para a faculdade. E as próprias dificuldades que o interior era, principalmente na nossa época, fez nos moldar e buscar algo diferente, né? Porque no interior sempre foi muito difícil, não existia trator na época, não existia muitas coisas. Hoje está um pouco mais fácil, né? Então isso, para mim, me estimulou a sair de casa, né? Porque eu precisava... O pai sempre falando, tem que estudar para sair de casa, para ganhar melhor, enfim, tudo isso. Então, acho que esse estímulo das nossas famílias e principalmente da vida difícil que era no interior na época, estimulou muito para ir para estudar, né? Estudar fora. Mas em algum momento vocês imaginaram, Cris, que hoje você seria dono de uma rede do tamanho do Dono do Top, ou o teu sonho era... A tua ideia era ter uma clínica? O que você imaginava? O que passava pela sua cabeça naquela época lá da faculdade? Você ia... Vou ter um consultório? Como é que é? Porque tu tinha provavelmente a referência do dentista ali da região, sim, que tinha um consultório, era um cara até conhecido, enfim. Passava pela tua cabeça ou não? Eu sempre tive clareza, Fernando, e eu tenho clareza de que eu conquistaria muita coisa. Isso eu sempre tive clareza. Agora, como... né? Eu só tinha certeza que seria fazendo e traçando um caminho certo. Agora, eu não tinha certeza de como seria. Agora, eu sempre tive muitos sonhos, né? Tanto eles de uma melhora financeira, como pessoal também, enfim. Então, sempre tive vários sonhos. Agora, eu fui perguntado semana passada, inclusive, sobre isso. Tenho sido cada vez mais perguntado, né? É óbvio que a gente não tinha clareza de que a gente teria... uma rede de clínicas, de hospitais odontológicos, a estrutura que a gente tem hoje, o momento que a gente vive hoje, Fernando, nós temos a rede que tem a maior média de faturamento do mercado hoje. Sim. Né? Em termos de estrutura, é a rede que tem mais sustentabilidade no mercado hoje. Então, olhar para aquilo que a gente construiu num curto espaço de tempo, numa cidade de 30 mil habitantes, uma marca que hoje está em 6 estados e está entrando num país diferente, que é o Paraguai, inaugurando a primeira operação em janeiro. Vai inaugurar lá? A gente a operação está pronta. Não tinha como prever isso ali atrás. Agora, a gente tem mais segurança em prever o que vem pela frente. Porque hoje a gente tem uma base, a gente tem uma noção do caminho. Eu falo que a gente aprendeu muito esse lado da odontologia que a gente não conhecia. Porque, assim como todos os dentistas que se formam, a gente se forma a parte técnica e rasa. Então, quando sai da faculdade, o teu foco é buscar uma especialização, uma atualização o mais rápido possível, Fernando, para que você consiga executar aquilo que é o básico do dentista, porque ele já sai da faculdade com dificuldade de fazer o básico. Muito raso. Então, ele não eu falo isso para os nossos times, eu falo, cara, o dentista sai da faculdade, ele não está pensando em fazer um curso de vendas, um curso de marketing, um curso de comunicação, como se posicionar na rede social, como fazer a precificação do seu serviço. Não, porque... o foco dele é aprender a extrair um dente. O foco dele é aprender a fazer uma abordagem de um tratamento de canal lá sem perfurar o dente do cliente. O foco dele é saber moldar uma prótese e que ela fique firme na boca do paciente. Então, essa é uma percepção que nós temos que ter. E aí entra um ponto. Às vezes as pessoas falam assim, mas Cristiano, qual que é o diferencial da Odonto Top? O diferencial da Odonto Top é que, assim como eu, o Rafa, várias pessoas que estão por trás da marca viveram e vivem a prática. Porque a gente não saiu dentro das nossas operações. A gente vive odontologia todos os dias. A gente vive odontologias, vamos lá, desde a faculdade há 18 anos. E vive na prática. Hoje, não mais lá clinicando. Mas a gente tem operação nossa, né? As nossas esposas que são dentistas estão lá tocando operação. Então, a gente fala que é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Acho que isso faz uma tremenda diferença e isso nos faz entender
que nós estamos no caminho certo, construindo uma base sólida para dar os próximos passos, sem sair por aí abrindo um monte de clínica, fechando um monte de operação, como a gente está vendo no mercado, né? Pegando dinheiro de outras pessoas e botando no lixo, né? Fazendo tratamentos mal feitos. Então, porque de nada adianta você crescer e ali na frente sucumbir. Perfeito. Né, Fernando? Então, essa é a nossa visão, tá? Então, a gente cresceu muito. Isso é legal, é bonito, é legal ganhar premiação, prêmio de excelência em franquia, pequenas empresas, grandes negócios. É bonito, mas tá lá na prateleira. E lá não serve para nada. O que realmente vai fazer a diferença de agora em diante é o que a gente está entregando, né, Fernando? Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. A galera já tá chegando aí. Hoje tem palestra com o Cris aqui na F5 e o povo tá chegando, já tá assistindo aí de camarote. E a gente vai conversando aqui enquanto o povo vai chegando. Qual é a lembrança, qual é a referência que você tem de família, de recados, de incentivos que te deram que você carrega até hoje? Aquela pessoa que te marcou na tua infância, um familiar, um avô, uma frase marcante, uma lição que caminha com você até hoje. Tem alguma, não? Tem várias, mas eu vou contar uma passagem aqui que é algo que sempre eu levo comigo. Eu falo que mesmo os meus pais não tendo estudo, eles fizeram tudo para conseguir me encaminhar, né, e dar um futuro melhor pro filho. Eu tenho filho. Rafa tem filho. E a gente sabe, depois que tu tem filho, tu entende o que é o propósito. Eu tô nessa caminho aí, eu quero ter ainda. Porque o game muda, né, Fernando? Então, assim, tu faz aquilo com muito mais afinco, tua paixão é diferente, não sei, sabe? É um negócio diferente. Mas eu carrego muito comigo a visão de uma fase da minha vida onde o meu pai me ensinou a empreender, o meu pai e meu avô me ensinaram a empreender, sem mesmo eles terem a intenção de me ensinar a empreender. Eu acho. Porque no fundo, eles tinham. O meu pai, ele sempre vendeu milho verde na cidade. Eu vou explicar isso, né, na prática. Então, meu pai, ele sempre produzia um pouco de feijão, um pouco de milho, tinha umas vaquinhas lá para tirar leite, manual ainda na época. Eu sou da época que ia lá nas 4 tetas, tá? É 4 tetas. O pessoal que toma leite tem 4 tetinhas, né? Não tomava, não. E para complementar a renda familiar, o que se fazia? Na época que o milho tava bom para comer, né? O meu pai, eles tiravam o milho, porque aí ficava todo o pé do milho para dar para vaca, mas ele tirava a espiga de milho e descascava, botava nos pacotes e ia para cidades vender, cidades ao redor. Então eu me criei ajudando a fazer isso. Meu pai tinha uma Pampa, talvez muitas pessoas aqui não vão saber o que é, uma Pampa da Ford, vermelha, com listras acinzentadas na lateral. Eu marco isso, e isso nos meus 10 anos de idade, 8 anos de idade. E eu ajudava meu pai a vender na cidade. Então, com a cestinha, nós entrávamos nas escolas. E isso fez com que eu perdesse o medo de conversar com as pessoas. Porque ele falava assim, entra nessa escola. Ah, cara, entrar na escola, tem um monte de alunos ali, vergonha. Pessoas que me conhecem. Cara, vergonha, né? Fala, entra nessa escola, entra aqui no fórum, entra aqui. E ele ia para um lado, eu ia para o outro, atravessa a rua. Então, isso foi me desbloqueando. E tem um outro ponto, que quando nós chegávamos em casa, Fernando, meu irmão era 4 anos mais novo que eu. Eu lembro nós sentados na mesa e na época a gente vendia, olha só, 10 espigas de milho a R$1. 10 espigas de milho a R$1. Era isso. Faço a conta. E troca por telecena. Eu lembro dessa época, Fernando. Essa época, a saca de milho, ela custava cerca de R$10. De 7 a R$10 a saca de milho. E nós chegávamos em casa, botava todas as moeda de R$1, enfim, quando comprava mais era R$5. Botava tudo isso na mesa. E as moedas de 10 centavos eram minhas, e as de 5 centavos eram do meu irmão. Olha aí. E a gente fazia uma separação e a gente tinha um caixinha para administrar. Então, isso me marcou muito porque em um movimento que o meu pai fez, ele me ensinou comunicação. Ele me fez eu perder o medo de conversar com as pessoas. Ele me fez aprender a vender e me fez aprender a entender o valor do dinheiro.
Então, às vezes, por isso que foi uma pergunta muito boa que tu fez, porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu aprendi tudo na faculdade. Não, a gente aprende lá atrás. E essa é a importância que nós temos que ver nisso, porque nós temos que ensinar os nossos filhos, porque é lá na base. Às vezes são ações básicas, né? E a gente tem estudo para isso. Muitas pessoas com estudo não ensinam os filhos o básico. Então eu levo isso comigo. Eu tenho certeza que o Rafa também tem história para contar do que ele leva junto. E isso é uma coisa que eu levo muito forte porque realmente transformou a minha vida. E eu fui entender isso faz pouco tempo. É? Não faz muito tempo. O que aconteceu? Qual foi a chave que virou para tu falar? Não sei. Um dia, assim, eu lembrava daquilo. Mas o meu pai, ele vende milho. Agora ele não vende mais. Faz 3 anos que ele parou de vender milho na cidade. Eu tenho foto. Há 3 anos atrás, ele comigo, o pessoal compra milho verde. Dele comprar milho verde, ele vinha lá na empresa, lá na clínica, vender milho verde. Porque ele sempre fez isso e ele continuou fazendo. Boa. E em algum determinado momento, eu vendo ele fazer aquilo, me deu estalo. Eu falei, cara, eu fazia isso. Isso que o pai faz, eu fazia. Ele me botava a fazer. Eu lembro do pai... É que às vezes apaga da lembrança, né? Não, e tu não associa. Não associa. Sabe que eu tenho essa impressão também? Eu trabalho, sou do interior, tenho uma história parecida com a sua. Desde 8 anos de idade eu trabalho. E aí, às vezes, no dia a dia aqui, as pessoas falam, mas como é que tu pensou nisso? Tem a referência de alguma coisa que já aconteceu na minha vida. Eu acho que aconteceu tanta coisa que acontece hoje um episódio aqui, eu busco referência em algo antigo. Como é que eu decido? Cara, porque eu já vi isso acontecer alguma vez... Porque a gente tava nessa rotina. Pô, que história legal, cara. Isso se chama vivência, cara. Nada vai tirar de uma pessoa as experiências que ela vive na vida. Então, assim, por isso que a gente fala tanto tem uma palavrinha, né? O network, as conexões, você viver em ambientes diferentes. É sobre isso. É você ter essas experiências. Quando a gente tá aqui conversando, a gente tava lá na sala, batendo um papo, olhando o ambiente... Falei, nossa, nós chegamos falando assim, um dia a gente vai ter um escritório num lugar assim, alto, bonito, né? Ver o mar no fundo. Quer trocar? Não. Por que não? Por que Me não? volta quanto? Por que não? Mas tu entende que se você não se permite estar em um ambiente... Me dá o top o avião e fica com tudo. Pessoal, assim, ó. E tem que dar os parabéns pros caras aqui, porque os caras estão... O ambiente é estruturado, é bonito, é lindo. Eu sei que, às vezes, assim, é fácil... Entrega um trabalho de qualidade. De qualidade. O pessoal aqui trabalha muito. E é muito bom a gente chegar no ambiente assim e inspira. Eu só quis fazer essa conexão porque... Muito bom, cara. Viver essas coisas, às vezes a gente não sabe de onde veio, mas lá, naquele momento que tu trocou uma palavra... Sabe de onde veio isso aqui? De uma frase da minha mãe. Sabe qual é? Sonhar não paga nada. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Sonhar não paga nada. Digo, um dia você vai realizar. Fui inaugurar aqui, eu falei, e aí, mãe? Deu certo ou não deu? Mas ainda estamos no caminho. Um dia a gente vai chegar lá e eu me inspiro muito em você, acompanho o teu trabalho, realmente um cara inspirador. E essa história, então, foi fantástica. E aí, meu irmão, o que aconteceu de mais bizarro, assim, durante essa tua jornada como empreendedor, que te fez repensar e que fez você mudar a cabeça em algum momento? Já chegou em algum momento da tua vida assim que você falou, cara, esse tipo de negócio ou esse comportamento que eu estou tendo, esse tipo de empresário que eu estou sendo, eu não vou querer levar daqui para frente. Já aconteceu isso na tua vida? Eu acho que assim, a vida de dentista, a profissão de dentista ela é muito linda, né? A gente entrega sonhos para os pacientes e isso não tem nada que justifique o cara lá que está 50 anos sem dente, ele voltar para casa com dente e comer o seu churrasco. Então acho que isso faz parte do... E é um momento que só o dentista consegue fazer pro paciente. Agora, eu tinha muito claro que eu falava desde a minha formação que eu ia trabalhar muito, principalmente os primeiros 10 anos. Eu tinha na cabeça 10 anos. Ia trabalhar muito nisso. Mas em algum momento tinha que acontecer uma virada, como aconteceu. Mas o trabalhar domingo a domingo, sol a sol, cara, isso foi primordial. Então, a virada de chave foi quando eu vi que começa a doer as costas, o braço já não funciona como funcionava. Então, é um momento que tu tem que dizer, peraí, eu tenho que ser dentista a vida inteira, ou eu posso ser um dentista empreendedor, ou independente se vai ser na área da odontologia ou outra área. Porém, eu não conheço outro negócio. O meu negócio, a odontologia, sempre foi. Né? E foi aí que as coisas foram acontecendo, a gente já se conhecia há muitos anos, desde o início, né? A gente estava junto, e as coisas foram desenrolando. Então, essa vontade de cada um
de empreender e de correr atrás por algo muito maior, ou por algo maior do que a gente já estava vivendo, foi que começou a desbloquear aí, entrar nesse mundo de empreendedorismo, né? O Rafa me fez lembrar de uma coisa aqui, porque às vezes a gente não tem... Ele falou do foco, né? Ele falou do foco. E no decorrer da nossa vida, em alguns momentos a gente perde o foco. Perde. Eu e o Rafa, por exemplo, a gente chegou a fazer alguns projetos fora da área. A gente chegou a fazer até projeto de padaria, né? Drive-thru. Padaria drive-thru. Drive-thru. A primeira do Brasil. E a única, né? Restaurante no Paraguai. Isso há 8 anos atrás. A primeira, a única e a última. Restaurante, a gente chegou a fazer um projeto, um restaurante no Paraguai. Imagina, logo um pouco antes da pandemia. Eu só imagino o rombo que teria dado. Só que em algum momento... isso quando a gente tinha operação própria ainda. Em algum momento a gente entendeu que a gente tinha que focar. E a gente sempre focou. Eu sempre falo, vou falar pro pessoal aqui hoje de noite. Todo o nosso dinheiro que a gente ganhou ao longo da jornada foi botado dentro do nosso negócio. Dentro do nosso negócio. Eu tenho essa mas tem que também. botar os ovos em mais cestas. Tudo bem. Quando tu já ganhou, quando tu já tem ovo, mais ovos, tudo bem, entendeu? Exato. Mas assim, cara, o cara não tem nem ovo ainda, o cara quer botar em outras cestas, entende? Foca naquilo que tu sabe fazer e faça. Mas o meu mercado é difícil. Todo mercado é difícil. Todo difícil. Entende? E quando a gente entendeu isso e caiu a ficha que a gente tinha nas mãos uma possibilidade muito grande de fazer um movimento, por quê? Porque nós tínhamos uma estrutura de pessoas muito forte. E aí não é eu e o Rafa, são várias pessoas. Nós temos um time muito forte com nós, de sócios, de colaboradores, de pessoas que vestem a camisa. Aí a gente entendeu. Vamos fazer um movimento e nós vamos realmente esquecer de olhar para outras coisas e focar naquilo que realmente a gente conhece, que é a odontologia. Boa. Que é o nosso negócio. Como foi o começo, Cris? Tu foi buscar dinheiro fora? Como é que foi para tu abrir a primeira clínica? Foi clinicando e foi também sendo empresário? Como é que foi o começo de vocês? A primeira unidade, por exemplo. Teve muita gente que te ajudou? Não, assim, ó. O dentista, por si só, ele não tem crédito, né, para financiar. Salvo que ele tem o pai que tem uma condição de lá financiar. Por quê? Quando o dentista sai da faculdade, normalmente ele já sai de maneira geral, ele já sai ali com FIES para pagar, enfim. E quando ele vai trabalhar, ele acaba não tributando da forma certa, enfim. Então ele não tem crédito no banco para ir lá buscar um dinheiro para montar um negócio. Então a nossa realidade foi o quê? Nós começamos clinicando, montando os nossos negócios. Os primeiros consultórios, as primeiras clínicas lá atrás, ainda em 2012, era o quê? A gente comprava cadeiras usadas de outros dentistas e nós mesmos nos montávamos as clínicas. Nós mesmos, a gente pegava, botava as cadeiras, a gente que fazia todo o cabeamento, não era como é hoje, estruturado, com porcelanato. A gente puxava tudo por cima do piso mesmo. E aí a gente fazia todas as conexões. Tu lembra, Rafa, que a gente fazia as conexões com mangueira mesmo, não era com encanamento. A gente aprendeu a fazer uns nó lá ainda na época do interior. Isso é a parte boa. A gente veio da roça, então a gente sabia fazer. Gambiarra e engembração. E a gente puxava, às vezes estourava, aquilo lá tudo certo. Então a gente foi montando as primeiras clínicas, 3 ou 4, foram 4, dessa forma. Cadeira usada de outros dentistas. A gente montava a estrutura, depois vinha só uma equipe de móveis, fazia um acabamentinho ali, mas... Fernando, gastava muito simples. Muito simples. Assim, a gente gastava na época 30 mil para abrir uma clínica. Uma clínica. 3 cadeiras. 2, 3 cadeiras, era isso. Só que aí, a gente abria... Já era odontotop? Não. A gente abria as clínicas, né? Era cirurgiões dentistas. A gente abria as clínicas. Nem era clínica, nem era clínica, CNPJ. Não era CNPJ. Era cara, seja o que Deus quiser. Faça com o que tu tem na mão, entendeu? A gente abria e a gente tinha muitos pacientes. Quando a gente abriu em Maravilha, a gente atendeu mais de 50 pacientes no primeiro dia. Eu nunca esqueço disso. Em 2014, numa quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Sem digital. Sem tráfego pago. No osso. Não tinha tráfego pago. No osso. Cara, mais de 50 pacientes. Ali a gente viu que a gente tinha alguma coisa diferente que a gente fazia, que estava legal, nós não tínhamos uma estrutura ainda, mas estava caminhando para a gente ter. Né? E aí a gente naturalmente, como a gente investiu tudo na odontologia, né? A gente viveu aquilo. A gente vai tendo uma condição financeira que vai melhorando, vai comprando uma cadeira nova, vai comprando uma coisinha aqui, vai estruturando, vai fazendo uma reforminha. Um projeto diferente. Um projeto diferente.
vai trocando, vai melhorando o jaleco da galera, né? Então, tudo isso foi fazendo com que a gente fosse melhorando, né? E aí, naturalmente, né? Você tem um período que vai de 2014, desde a inauguração da nossa operação em Maravilha, nossa clínicazinha com 2 consultório ainda, até 2018, onde a gente abre algumas operações próprias. Entendi. Né? Algumas operações então próprias. Arranca com operações próprias a Odontotop. Puramente operações próprias. A gente não nasce de franquia, a gente nasce de operação própria. A gente chega a 12 operações próprias. E a gente só muda para o modelo de franquia. Eu sou um cara que nunca gostei de franquia. Só que eu entendo o que é uma franquia em 2019. Quando eu passo a estudar o mercado e eu passo a entender que existem 2 caminhos do franchise. Existe um caminho que ele é um caminho de verdade, que segue a lei do franchise, que é baseado em suporte. E tem um outro caminho que não vamos falar aqui. Oportunismo. Entendi. Tá? Não precisamos entrar em detalhes. Então, nesse momento, a gente entende que só tinha uma forma de a gente escalar mantendo aquilo que a gente sempre acreditou, que é o padrão de qualidade na entrega para o nosso cliente, que é através de franquia, porque você tem lá um contrato de franquia, regido sobre uma lei de franquia, onde você tem um sócio, mas esse sócio, ele é teu sócio mesmo, anda de mãos dadas e nós dois temos que fazer a mesma coisa, ou seja, o material que eu coloco em Maravilha é um material que tem que ser colocado em Goiânia, na nossa operação de Goiânia. Rede toda. A forma como eu vendo em Foz do Iguaçu, por exemplo, que tu teve lá na nossa convenção, na operação de Foz do Iguaçu, tem que ser a mesma forma que eu vendo em Bento Gonçalves. Né? Que é o padrão de qualidade de fato. Né? Tu tem um padrão. Vamos pegar exemplos aí de franqueadoras. É muito simples entender isso. Vamos pegar por exemplo, do McDonald's. Você vai no mundo todo, ele tem aquele padrão. É o mesmo padrão. Só que muitas franqueadoras não entendem isso. É óbvio que precisa fazer algumas adaptações. Vão adaptando por região. Tem que ter adaptações culturalmente, mas no padrão não pode ter mudança. Entendi. No padrão não pode ter mudança. A essência, né? Na entrega. Na entrega. Então, quando a gente entendeu isso, a gente falou, poxa, é aqui. Não é tão simples assim, né, Fernando? Tem toda uma trajetória até ali. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, mas só quis resumir, né? Ao longo quando que você percebeu que você ganhei dinheiro com esse negócio aqui? Quando que foi? Não percebi ainda. Não. Sendo bem sincero, eu estamos investindo. Quando é que foi que você falou? Não pode bater na mesa. Quando é que você falou assim, cara, esse negócio aqui é bom? Quando é que foi que você parou de sofrer e falou, agora eu vou curtir? Cara... Curtir. O Cristiano, ele é muito persuasivo, né? Então ele chega com as ideias, assim, esse turbilhão de ideia. E aí larga pra te resolver. E aí larga. Bora, Rafa. Não, bora. Tá quase indo. Agora vai dar uma calmadinha. Daí tem mais um. Então acho que a confiança das pessoas que a gente tem ao nosso redor é o que fez a gente acreditar nesse negócio. Entendi. Então acho que isso é muito mais forte do próprio negócio. Hoje a Odontotop, ela tá muito sólida e crescendo aí. A polpa, como é que é? A polpa vende polpa. Então, isso faz acreditar cada vez mais na marca, né? E as pessoas que estão ao nosso redor é muito comprometido. Muito comprometido. Quando vocês estavam lá no início, com 12 unidades, quais foram as contratações-chave que vocês fizeram, assim, que revolucionaram? Aliás, uma dica para muitos empresários que estão nos ouvindo aí, né? Quando você começa a crescer, começa a vir nos problemas maiores, foca onde? Onde que você deve focar? É no comercial do Rafa? É mais na parte de cultura? Onde que você foca ali para falar, agora nós vamos tracionar? Qual que é o... Sabe que tem muita gente que não gosta de sócios, né? Eu tenho mais de 100 sócios, eu acho, hoje em operações. E a sociedade, ela nos dá nisso. Ela possibilita eu contratar uma pessoa com um valor... ali na frente, né, que ele vai colher junto. Então, quando você abre possibilidade com sócios, né, todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, com o mesmo rumo. Então, acho que a maior contratação nossa nem vem a ser contratação, vem ser sócios. Trazer sócios para dentro das operações, parcerias, cada um no seu setor, fazendo o seu papel muito bem feito. Eu acho que é isso que faz realmente bombar, né, o negócio. E aí, Cris, me diz aí. O cara tá crescendo, né? Vai que tem um empresário aí querendo saber, né? Umas dicas aí. O cara tá crescendo, cara, foca em que área que você acha aí, cara? Dá-lhe com os 2 pés no acelerador do comercial, preocupa mais com a qualidade da entrega. Onde é que você botaria tuas fichas para quem tá querendo rampear, escalar? É indiscutível que a venda, ela é algo que nunca pode sair do radar do empresário, né? A venda é o pilar onde que
que vai realmente puxar o teu negócio para cima. Né? Então, cultura de vendas é essencial dentro do negócio. Porém, somente a venda não é resultado. Né? Então, e isso, olhando para a rede de clínicas odontológicas, isso é mais profundo ainda. Uhum. Porque eu vejo muitas operações que vendem 500, 600, 700, 800, 1 milhão, mas no final, o prejuízo ele é maior do que, né? Então, assim, eu acredito muito, e dentro da nossa empresa, a gente foca muito em cultura. Em cultura, em ter as pessoas e reter as pessoas por cultura. Porque de nada adianta eu ter treinamento, capacitação, ter um processo, ter um método lá dentro, se as pessoas que estão comigo não entendem o porquê daquilo. Então, ter uma cultura forte é o que realmente vai guiar o teu negócio para frente. Uhum. Né? Então, vamos pegar o exemplo da nossa última campanha que a gente fechou agora no mês de novembro. A última campanha no mês de novembro que a gente fez, não falando de venda de franquia. Aqui eu estou falando de Operação Odontotop, que é um dos nossos nichos hoje. Nós tivemos o melhor mês da história na marca, dentro de um universo onde a gente sabe que está muito desafiador para o dentista de maneira geral. Sim. Mas para nós, se a gente pegar um corte, outubro e novembro de 2024, outubro e novembro de 2025, nós aumentamos mais de 20% na média de faturamento das nossas operações e aumentamos mais de 30% na média de lucratividade das nossas operações. Olha. E número, não tem como tu contestar número, né? Então, assim, por que eu acredito que a gente chega nesses números? Porque a gente tem uma cultura que ela é muito forte e a gente investe muito nessa cultura. A gente força muito isso. A gente treina muito as pessoas e busca as pessoas pelos valores para estar com nós. Tá. E aí não é só o cara da franqueadora, é o nosso franqueado também. E aí, eu já vou adiantar uma pergunta que talvez tu vai me fazer lá no final. Mas, Cristiano, quantas franquias vocês querem ter? Aqui não é quantas nós queremos ter. É quantos sócios nós vamos encontrar que tem os valores alinhados com os nossos para ter o direito de ter uma odontotop. É essa a resposta. Perfeito, muito bom. Então, assim, se nós encontrarmos 40 no próximo ano, que a gente entender que faz sentido e que a gente tem braço para abrir e dar suporte, a gente vai abrir. Uhum. E o que tem que ter um sócio do Cristiano? Tem que ter o quê? Vamos lá. Bem simples. Tem que ter vontade de trabalhar. Simples assim. Simples assim. O meu pai falava isso... O que significa não ter vontade de trabalhar? É o cara que bota a culpa em tudo é responsabilidade dos outros. O cara que tem vontade de trabalhar, vamos ser bem sinceros, o cara dá um jeito de fazer as coisas. Uhum. Se tá com pouco lead, vai atrás e vai buscar. Se tá com problema na equipe, vai buscar pessoas. Se tá com problema, ele vai resolver, ele vai atrás, ele vai treinar a equipe, ele vai se posicionar, ele vai atrás de resolver as coisas, entende? Porque problema existe em todo lugar. Ou tu não tem problema aqui, Fernando? Tem uns pra tu levar lá pra maravilha, se tu quiser. Tu entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, tem vontade de trabalhar, não é que o cara tem que ter vontade de botar a mão na massa toda hora, mas o cara tem que estar 100% ligado, tem que ter ambição de querer evoluir, tem que ter sangue no olho, sabe? Então, assim... E saber lidar também, né? Eu tenho defendido muito isso aqui na F5. O problema vai ter todo dia. Se tu buscar na memória 5 anos atrás, lembra qual era o problema que te afligia lá? E 10 anos atrás. E 20. Sempre vai ter um problema que tu vai chegar em casa, aquilo não vai sair da tua cabeça, e tu vai ficar debatendo. Aquilo sempre vai ter. Então, o detalhe é como que tu lida com aquilo, né? Tem gente aquilo não pode te frear, aquilo ali tem que te botar pra cima, tem que te catapultar pra cima. Essa é a minha visão. Porque problema vai ter. Pô, vai com problema e tudo. Tem gente que tá ainda usando como... Tem gente que tá ainda usando como muleta a pandemia. Só que não parou para pensar que já fazem 5 anos que a gente passou por isso. Nós estamos entrando em 2026 já. E a pandemia trouxe uma questão que foi, sem nenhuma dúvida, uma tragédia, né? Mas ela também desafiou muita gente a se reinventar. E teve muita gente que conseguiu se reinventar. Nós vivemos a pandemia com um movimento. As nossas primeiras reuniões de estruturação do negócio foi dentro da pandemia. Então, assim, tirando o lado ruim, em todo movimento que ele é desafiador, você precisa tentar olhar o lado que você pode
se ancorar para não, né, não ter problemas. Então, assim, olha para um lado, vamos buscar soluções para isso. Empresarialmente, a pandemia gerou oportunidades, né? Assim como trouxe problemas, muitos negócios fecharam, mas muitos dos que fecharam foi porque não estavam organizados. Então, poxa, vamos lá. Se já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. O que eu aprendi com isso? Vou criar processo, vou estruturar o meu negócio, vou fazer um caixa, porque a maioria dos dentistas não tem caixa. Fato. A maioria dos dentistas mistura contas pessoais com as custas do negócio. A maioria do dentista nem tributa. A maioria do dentista não registra a sua secretária. A maioria dos dentistas tem lá uma clínica e não faz nem contrato com o cara que está trabalhando com ele, com o dentista. Enfim, não tem uma formalização, não faz contrato com o paciente. A maioria do dentista, Fernando, não tem uma CLC. Não tem uma CLC. Para manter a sua base de pacientes ativa. Fato. Então, aqui que é o ponto. E aí nós estamos vivendo um momento, e eu vou trazer mais um dado aqui. E esse dado, gente, ele é um dado que ele, novamente, você pode ver ele como algo que, para o negócio, você pode entender e falar, poxa, então eu vou ter que avançar. Ou você pode olhar o copo meio cheio e falar, pô, cara, tá ruim. Em 18 meses, nós vamos ter cerca de 30% dos negócios de odontologia, e aqui não é somente franquia, é consultório, é clínica, fechando as portas. É só você passar por aí. A gente conversou antes aqui, tu me falou assim, cara, tem muita gente que tá indo mal, que faz desorganizado. Esse cara vai fechar. Vai fechar. Mas você atribui ao quê, Cris? A expansão de redes como a sua, por exemplo? Não só isso, Fernando. Nós não estamos mais em 2012. Nós estamos numa época onde o cara não depende mais somente de abrir as portas do seu negócio e esperar o cara entrar. Vamos fazer um corte aqui e parar para pensar. Além de tudo isso que a gente fala normalmente, que o dentista precisa fazer marketing, precisa aprender sobre gestão, precisa precificar o seu serviço. Vamos olhar para frente um pouquinho. Ano que vem a gente começa a entrar numa mudança tributária. Será que o dentista está olhando para isso? A prestação de serviço vai ser bastante impactada. Nós vamos ser impactados diretamente. O cara pode ser tributado em 25%, 27%, 30% e o cara não está olhando ainda. Ah, mas eu vou continuar sonegando. Não vai continuar sonegando. Então mudou. O Pix está sendo rastreado agora? Então assim, cara, esse cara vai fechar as portas e ponto. Então já não é mais uma opção profissionalizar. Acontece que nós, enquanto dentistas, nós não entendemos isso ainda. Aliás, eu entendi, muitos entenderam, o Rafa entendeu, muitos entenderam. Precisa profissionalizar, não significa que tem que comprar uma franquia do Odontop, não. Mas ele precisa profissionalizar o negócio dele a um nível empresarial, para que ele tenha chances de sobreviver. Perfeito. E vou falar mais um ponto aqui, Fernando, que é o erro de muitos negócios de odontologia aí fora. Que tu trabalha com isso, eu trabalho com isso. Que é muitos dentistas achando que o marketing digital resolve o problema deles. Contratei a agência, agora a agência que resolva e... Esse cara tá... E fica bravo porque não vende, hein? Esse cara tá lascado. Para não falar a palavra feia aqui. Por quê? Porque ele não tem nenhuma estrutura de vendas lá dentro do negócio dele. Canais não existem, Não tem canais lá dentro. Ele não se preparou para isso. Eu estava numa reunião com um dentista. Agora, como nós temos a Odonto Elite, né, que é uma mentoria para dentistas que querem se tornar empresários, eu estava batendo um papo com ele, enfim... E a minha discussão com ele, e ele batendo o pé que não, que ele só quer trabalhar com lead digital, que ele não quer ter uma pessoa lá trabalhando em captação, trabalhando em lista fria. Resgate. Cara, eu falei, doutor, eu não estou discordando. O digital é necessário. O digital é algo necessário. Importantíssimo. Eu fiz curso de tráfego, nem sabia, tá? Eu fiz curso de tráfego pago em 2016. Em 2016 eu fiz curso de tráfego. Eu fazia o tráfego pago para as clínicas novas. Na época que tu botava lá... Ó, vocês que são aqui, ó. Na época... Vocês nem eram nascidos na época, né? Não, ó, só ver a carinha delas. Ó, nem eram nascidos na época. A gente tem todas essas rugas, enfim, né? Apesar que o Botox ajuda um pouco, né, Fernando? Em 2016, tu botava lá patrocinar no Facebook. Tu não sabia o que fazer com a quantidade de lead. Literalmente. Custava centavos, mas tipo 10, 15, 20 centavos um lead.
Teve muito dinheiro ganhando muito dinheiro com esse lead barato, né? A gente não sabia o que fazer com o lead, só que hoje é 30, é 25, 30, 40. Daqui 3 anos, né? Flávio Augusto falou isso num podcast recentemente e falou assim, daqui 3 anos é 3 vezes o custo do lead. Uhum. Então o digital ele vai ser importantíssimo, ele vai continuar sendo importantíssimo, carro-chefe dentro dos negócios. Porém, esse lead que vem pelo digital, ele não pode ser considerado um simples lead. Ele precisa ser tratado, ele precisa ter um fluxo. O teu negócio precisa ter uma estrutura que as pessoas já te conheçam regionalmente. Marca, brand, porque quando ele clicou lá, ele não vai clicar num simples anúncio, ele vai clicar no anúncio da Odontotop, Hospital do Dente, que ele já conhece, o Marcelo lá de Imaquele, lá de Bento Gonçalves, então ele clicou lá, ele já sabe onde ele está clicando. E aí, quando ele é chamado, ele já sabe com quem ele está falando. Então esse é o jogo, só que os dentistas não entendem isso. Perfeito. A grande maioria não entende isso. A gente discute muito isso, inclusive vai ser o tema do meu papo aqui hoje, a cadência, né? Uhum. Cadência, o lead chegou, você tem que entender que momento de compra que ele tá e se responsabilizar dali para frente em fazer a cadência, em levar consciência. O que é levar consciência? Eu tenho batido muito numa tecla aqui, que é a gente está terceirizando ao CRC o meu trabalho de vender. E por que eu digo isso? Você participa, doutor, você grava vídeo, cara. Você chama o paciente pelo nome, manda pelo WhatsApp, você faz uma ligação pro cara, você grava áudio, você consegue gerar um nível de conteúdo nessa cadência do momento em que o cara chegou de uma campanha até ele sentar na tua cadeira, cara, ele vai precisar conhecer um pouco mais de você. Você dedica 1 hora na tua agenda para ir lá e pegar os leads, entender quem tá lá, fazer um vídeo personalizado pro cara, criar conexão para ele vir para dentro, ou não? É o CRC, que muitas vezes é mal pago, que muitas vezes é mal treinado, que tem que resolver a meta do teu mês e você fica sentado esperando o cara lá e se vier, ótimo, e se não vier, a culpa é de todo mundo. É da agência do CRC, é da mídia, é do Zuckerberg, é da franqueadora. É que é mais fácil, culpa de todo mundo. Mais fácil terceirizar a culpa. Alguém, né? É muito então, mais assim, fácil. É um movimento que a gente está acompanhando aqui que chega a ser impressionante. Assim. As pessoas não têm, muitas vezes, a noção de falar, é o meu cliente, cara, eu paguei por ele, levantou a mão e agora fica lá. A gente pega aqui, muitas vezes, entre empresas aqui, clínica odontológica, eu vou olhar no CRM do cara, tem 10 mil contatos, cara. E a gente tá no lead novo. E tem que gerar lead novo. E tem que gerar lead novo. E quando você faz uma análise do que a gente tem, tu vê que quem vende de verdade, cara, não vende pro lead do mês. Vende pro lead da base. 60%, 50% é lead que tá na base que tu botou, aplicou ali um trabalho de vendas agressivo. Você fidelizou ele, né? E tudo isso tá no mesmo pacote desse pessoal, dessa transformação que o dentista vai ter que ter para ele sobreviver no mercado. Boa. Então, o que você aprendeu lá nos Estados Unidos? Lá? Eu vi que você estava lá na turma da Disney, vi que você estava andando nos submundos da Disney dias atrás. Aí, o que você aprendeu lá? Já implantou alguma coisa na Odontotop que você aprendeu lá na Disney? Não? A gente não vai passear, né? A gente vai lá para aprender. Então, eu achei que eu ia viajar, eu voltei com mais de 100 criativos. Onde eu tava, aqui vale um criativo, vou gravar um criativo. Só trabalhei. Mas é sobre isso, né? Eu fui para os Estados Unidos 2 vezes esse ano, inclusive uma viagem foi a negócios, né? A trabalho. E uma viagem a gente foi junto, né? Para o Vale do Silício. Então, quando eu fui lá para a Flórida, né? Tive a oportunidade de visitar algumas empresas e uma delas foi os bastidores da Disney, né? Que você trouxe aqui. Então, quando a gente faz essas viagens, né? E tem essas oportunidades, tu volta inspirado. Não tem como ser diferente. Uhum. Mas essa em específico, para a Flórida, para mim foi um banho de cultura. Um banho de cultura. Porque eu fui para ver algumas coisas, mas eu voltei com mais certeza ainda que nós precisávamos seguir em frente estando cada vez mais próximo do nosso cliente, conectado com ele, trazendo ações que encantassem ele. Mas para que eu conseguisse fazer isso, eu preciso desenvolver isso no meu time. Uhum. E aí isso não é top-down. Isso começasse tem que vir por onde daí? Me conta aí a mágica. A gente já tem um começo, né? Como eu falei aqui, a cultura da Odontotop ela é muito forte. Mas o que a gente fez? A gente potencializou muito algumas ações voltadas para reuniões, para rituais, para ações que são desenvolvidas com o nosso cliente lá na ponta, para processos que a gente melhorou
na entrega para o nosso cliente, um pós-venda que a gente está melhorando cada vez mais. Então isso, eu vou contar uma experiência aqui que eu tive na Disney, que mostrou muito sobre aquilo que precisa ser feito de verdade. Quando eu estive lá na Disney, que eu fiz os bastidores da Disney, quando você entra, e aí se você vai ler o Jeito Disney, né, que é um livro que eu recomendo para todos aqui lerem, ele traz muito essa experiência Disney, que é tudo lindo e maravilhoso. E realmente, quando tu tá no parque, né, você esteve lá também, né, nos mesmos dias, inclusive. Nos encontramos nos mesmos dias, né? Você tem essa percepção, que tudo é lindo e maravilhoso. Você não vê lixo lá no parque da Disney, até porque tudo é sugado por tubulações. Ninguém vai passar um carinho de Coca-Cola para repor o bar, né? Porque é por baixo. Então, quando eu fiz o bastidor da Disney, eu fui por baixo. São 3 níveis de túneis embaixo do parque. 3 níveis. A Disney tem mais de 70 mil colaboradores, tá? E é por baixo ali que transitam todas as pessoas. Então, quando você está no parque, todo mundo lindo, maravilhoso, todos o storytelling contado, ele é muito bonito, o cheiro, em cada ambiente que tu entra, né, do parque... Você chorou não? Porque eu chorei, tá? Achei que não ia chorar, mas eu chorei. Eu não sou tão emotivo assim, né? Talvez quando for com meu filho eu possa chorar. Né? O Rafa já foi com a filha, então eu acho que... né, mas eu não cheguei a chorar. Quando eu saio desse ambiente e vou pro bastidor, Fernando, o choque de realidade foi muito grande. Porque no bastidor, eu via as pessoas sentadas e algumas não cumprimentando quando a gente passava. Eu via a galera no celular. Eu vi um mundo normal. Elas são pessoas normais. O Mickey é uma pessoa normal, né? Muito bom. Então, só que vamos trazer isso para nossa realidade. Eu trouxe a primeira coisa que o Rafa vai lembrar quando eu cheguei em Maravilha. Eu chamei todo mundo e falei, venham aqui. E contei essa história. Eu falei, em resumo, quando a gente tá dentro de campo, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Sim. A gente tem que dar o nosso melhor. Acontece que as pessoas não entendem isso. Quando elas estão aqui, todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo tem os problemas pessoais. Todo mundo tem os problemas familiares. A vida financeira, às vezes, pode estar passando por uma turbulência, né? Bateu o carro. Enfim, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem. Não acho que eu tô aqui, não tenho. Eu tenho sim. Né? Agora, eu tô aqui, eu tô jogando. Aqui é o meu jogo, aqui é o meu campo. Então, nesse campo, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que vir aqui com energia, com gás. Tem que ser uma pessoa que tem ambição. Tem que ser o Cristiano de verdade. E é isso que todas as pessoas lá, quando estão lá no campo, né, jogando, eles fazem. Ô, Cris, mas eu acho que eu aprendi e demorei um pouco para aprender que é exatamente isso. Na hora que você tá na tua atividade, cara, você tá entregando o teu melhor, não tem problemas ali. Mas tu também tem que saber viver o bastidor, o túnel. Isso. Que vai ter hora que tu vai tirar o teu personagem, vai tirar a cabeça do Mickey. Mas é isso. E agora deixa eu E não tá errado o cara lá no celular. É isso que eu quero falar. Não tá errado o cara lá no celular. Exato. Não tá errado a gente passar e não cumprimentar, até porque tem um monte de pessoas passando e o cara tava ali conversando com outras pessoas, diferente lá do parque. Exato. No parque, o foco deles é no cliente. Ali a gente tava de intruso. A gente tava passando naquele ambiente ali, não era um ambiente do parque, era um bastidor realmente. Perfeito. Então, eles mostram o bastidor, até porque se eles estivessem encenando algo, não seria o bastidor. Não seria o bastidor. Então é sobre isso. Talvez um dos maiores aprendizados que eu tive na Flórida. E tu saber distribuir, né? Agora eu tô no meu túnel, agora eu tô no meu parque. Exatamente. E a gente às vezes quer ser sempre parque, né? Ou sempre túnel, né? Daí aí não funciona. Eu usava muito essa técnica na televisão, porque eu fazia 2 horas de jornal ao vivo. Tu imagina, tem dia que você tá com dor de barriga, tem dia que alguém da tua família tá doente e tu tinha que estar lá. Sorrisão na cara. E eu usava, era mais ou menos essa lógica. Cara, daqui pra frente, a hora que eu botar o pé lá dentro, esquece tudo. Quando eu sair de lá, eu volto pros meus problemas. Porque senão as coisas acabam se interferindo. Então, que baita ideia. Vai abrir alguma unidade do Odontotop lá em Orlando? Não é o objetivo. Pelo menos por hora não, né? Rafa? Ainda. Vai falar inglês, Rafa? Não, o inglês vem embaçado. Fala maravilhoso. Mas sabe que a gente vai para esses lugares, tem tanta oportunidade. Tem, né? Mas eu volto a falar, foco. Foco, né? Eu vejo uma galera aí que, né? Cara, tem tanta oportunidade aqui dentro, né? A gente tá fazendo um movimento agora
que é ir para o Paraguai, mas um movimento muito pensado, é uma operação que ela fica a 60 quilômetros da nossa operação de Foz do Iguaçu, então a gente tem um suporte muito próximo, então assim, isso é uma coisa que a gente tem isso dentro de nós, né? Não adianta a gente querer, porque eu abri uma operação em Orlando. Dá resultado? Dá resultado, é mais marketing ou é... Então assim, tem mercado, obviamente, só que são características diferentes. Quem sabe um dia, por que não, né? Mas a gente tem muito mercado aqui dentro ainda, né? Boa. Quais são os planos da expansão aí, Rafa? O que vocês estão olhando? O que vocês estão vislumbrando para o futuro? Então, principalmente esse ano foi um momento assim que a gente virou a chave para o Brasil todo, né? Então, a gente começou a olhar para outras regiões, antes vista só o Sul, né? Nós estávamos muito fortalecidos no Sul, então abriu uma operação ano passado no Mato Grosso do Sul e começou a abrir mercado. Então, início do ano a gente começou a negociação com Indaiatuba, hoje já está em obra, já para inaugurar no próximo ano. Então, a gente entra em São Paulo, entramos em Goiás, então agora a gente está criando raiz em outros estados. Antes disso, a gente teve várias oportunidades ir para Fortaleza, para Manaus, mas a gente entendeu que não era o momento da Odontotop. A gente precisava estruturar assim, do cara chegar na mesa e falar, quero levar uma Odontotop para Fortaleza. Aconteceu isso. O cheque na mão já. E aí a gente falou, não, nós não estamos prontos para dar o suporte que a gente quer dar. Entendi. É sobre isso, entende? Então é realmente tomar algumas decisões que eu entendo que foi muito assertiva para estar onde a gente está hoje. Exatamente. Então, esse formato de você formar a base muito boa, que é implantar a unidade, é dar um suporte de forma correta, como manda o franchise, a gente precisava estruturar. Hoje, o nosso suporte está perfeito, tanto que as nossas vendas estão batendo recorde em cima de recorde, justamente por isso. Então, agora a gente busca outros mercados, né? Vai para o Nordeste, começa a atuar um pouco mais em Minas. Então, esse é o plano da expansão hoje. Sabe que às vezes me perguntam aqui, mas por que você não comprou uma franquia? Porque é difícil começar do zero, né? A gente aqui fez tudo zero, teve que aprender tudo. De contratação à instalação, a performance de CRM. Exatamente tudo. E isso nos toma muito tempo. E hoje a gente está inserido no mercado de franchise, não só com vocês, mas com outras redes. A gente percebe que como você ganha tempo, né? Você dá um saltão. Sim. Qual é o suporte hoje da Odontotop para quem é franqueado ou para quem vai buscar a marca de vocês, que está planejando em abrir uma unidade, enfim? Qual é o suporte lá que é diferente do que o mercado está oferecendo, por exemplo? Por que vocês estão tão organizados? O que tem lá que o mercado diz que vocês são a rede mais organizada? O que tem? Eu acho que trazendo o resultado primeiro, antes de falar sobre o suporte, é que em 12 anos a gente nunca fechou nenhuma unidade. Sim. Então isso explica, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala. Agora você entregar esse suporte realmente do que é falado é diferente. Então hoje nós temos toda a consultoria, toda a implantação, ela tem uma linha que é seguida. Então desde o primeiro momento que ele fechou a franquia, escolha de ponto comercial, nós temos um time que vai lá no ponto ajudar, mas vai de forma presencial, ajudar a ver se realmente lá é possível ou não. Depois disso, toda a parte de engenharia, o próprio contrato de locação, as minutas, tudo é desenvolvido ali dentro, junto com o franqueado. Setor de implantação da unidade, setor de consultoria de desenvolvimento, que pega o franqueado pela mão desde o início, setor de desenvolvimento de performance. Então, por toda a vida do franqueado, desde o nascimento dela, a Odontotop nunca mais larga a mão. Perfeito. E não é falado, só falar, é realmente executar. Então, se tu ir hoje comprar uma franquia, todo mundo vai falar a mesma coisa. Suporte disso, suporte daquilo. Só que você vai só descobrir se você conversar com outros franqueados, eles vão ser os seus indicadores. Não, os caras oferecem mesmo. Então, eu até indico, cara, antes de comprar a franquia da Odontotop, vai lá visitar. Liga. A circular de oferta tem todos os números dos franqueados. Liga, mas não liga para um. Liga para 20, 30. E daí... Mas deixa eu te perguntar. Hoje, qual é a estrutura que o teu franqueado precisa ter lá? Ele vai ter que time, por exemplo? O que ele precisa ter lá para abrir uma... Ele tem que ser dentista, por exemplo? E quais são as outras estruturas que ele vai ter que gerenciar? Ele vai ter que contratar time? Como é que funciona isso? Hoje, ele não precisa ser dentista, né? Mas eu acho que ele tem que ter a fórmula principal, que é ter vontade, né? E estar dentro da operação. Sim. Então, 2 pessoas chaves que a gente não abre mão, né? Ou pelo menos uma delas,
tem que ser um cara que vai estar dentro da operação. Ele pode ser gestor ou pode ser um avaliador. Tá, um dentista que vai estar lá dentro da avaliação. Vai ter que ter um sócio operador lá. Hoje a fórmula mais correta possível é o gestor e avaliador lá dentro, sendo sócio e botando... De preferência casal. Hoje é o Odonto Top, eu acredito que 80% é casal. Né? Eu ia complementar. O diferencial da Odonto Top está novamente na escolha das pessoas que estão lá. Na escolha das pessoas. Isso aí. O resto, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Saber escolher as pessoas certas para estarem na Odonto Top. Hoje, a média de faturamento da rede qual que tá? Quer falar dos... Vou falar aqui, inclusive, vou mostrar números hoje à noite. Vou abrir ao vivo. Quem decidiu estar aqui hoje vai ver ao vivo aqui. Eu vou mostrar. Fernando, hoje nós, no último mês, tá, trazendo dados do último mês, nós faturamos média 520 mil por unidade. 520 por unidade. Ticket médio está o quê? 9? Nós faturamos um pouco menos. Pouco menos. Nós faturamos 120 mil de média a mais do que a segunda marca do mercado hoje, que divulga que fatura 400. Então, claro, nós temos uma estrutura de hospital, é diferente de uma clínica, né? Então realmente muda um pouco o posicionamento. A gente tem um atendimento para todas as especialidades, algo que a gente vê no mercado, muitas marcas acabam se posicionando somente para implante ou somente para ortodontia, né? Então, só para ter uma ideia, agora no último mês, nós temos 74 operações, agora 76, inauguramos mais 2, né? Mas 74 operações rodando em novembro. Das 74, 8 ultrapassaram 1 milhão de vendas. Olha, e vão ser premiadas na... Vão ser premiadas. E outra informação importante é que... Com margem? Dá para abrir a margem, não? Dá. Hoje a nossa margem ela vai variar de 20% a 30%. 20% a 30%. 20% a 30%. Depende muito de alguns fatores, né? E custo fixo, enfim, algumas coisas. Sabe que... Acho que eu falei sobre isso numa reunião com você, quando a gente estava desenhando o projeto aqui. O Hospital do Dente talvez tenha sido a coisa mais fantástica no setor odontológico que eu já ouvi. Sim. Hospital do Dente, não precisa falar mais nada, né? Sim. São duas coisas que me chamaram a atenção. Eu queria falar sobre o Hospital do Dente. Ainda hoje nós vamos falar sobre o Odonto Elite, hein? Segura aí que eu quero que o Cris fale aqui rapidão dessa parceria com o Joel J, com o Flávio Augusto. Só, né? Só Joel J e Flávio Augusto. Mas daqui a pouco. E Caio Carneiro. Só. Mas eu queria voltar nesse tema, Hospital do Dente. E aí, eu tenho uma frase sua, que às vezes eu até trago em alguns treinamentos meus, vou revelar, que você falou uma vez para mim o seguinte, cara, bate no resgate, bate mais do que no resgate, no atender o paciente que chega na clínica. Não lembro o termo técnico que você trouxe na época, se eu não me engano foi encaixe. E ali eu vi você falando aquilo e falei, pô, ele quer vender para todo mundo. Depois sabe o que eu refleti? Eu pensei, é óbvio, o cara que vai chegar ali e vai ser atendido diante de uma dor, ele vai ficar com a marca para sempre na cabeça. E esse é um movimento que no momento me causou estranheza, porque eu estava acompanhando um movimento de tipo, não quero. Afasta daqui o cara que não tem potencial para, sei lá, comprar um implante, fazer uma faceta. Afasta daqui, não quero. E o Cris veio, não, cara, eu quero atender todo mundo que chega aqui na rede. Aquilo. Depois eu fiquei, mas qual é a estratégia? Porque o Cris não me explicou a estratégia. Eu fiquei, qual é a estratégia por trás daquilo ali? E eu fiquei maturando aquilo e falei, claro, pô, o cara que chega lá e o Cris, cara, no meu Hospital do Dente, você é bem-vindo, independente do tratamento que você quer fazer, se vai ser high ticket, se vai ser low ticket, eu vou te atender. Pô, esse cara ganhou, né? Ganhou a confiança Exato. E claro, depois você deve ter uma jornada de valor ali, de promoção de LTV em cima desse cara, óbvio. Mas isso me chamou a atenção porque eu, como eu falei, acompanho um movimento de você expelir esse cara. E quando eu ouvi você falar, traz esse cara que está na minha estratégia, eu falei, esse cara pensa diferente. Então não sei se tu pode abrir todas as estratégias, mas essa é uma que eu tiro o chapéu. Eu acho que assim, ó, a estratégia ela é algo que ela muda todos os dias, né? Então, não tenho problema nenhum em falar o modelo de negócio do Odonto Top. Inclusive, falo em palestras, falo abertamente. Nós criamos o nosso modelo de negócio atendendo todo mundo. Eu lembro de uma frase do meu pai que ele falava o seguinte: para ir num dentista, você precisa marcar pelo menos com 30 dias de antecedência. Isso nunca me saiu da cabeça. O nosso modelo de negócio, ele começa atendendo sem agendamento. Sem agenda. Por ordem de chegada. Perfeito. O cara chegava, nós ia atender o cara.
Depois a gente mudou, mas hoje a gente tem tempo máximo de atendimento, tem plantão. A última sexta-feira a gente atendeu até meia-noite. Mas aí eu volto novamente a falar aquilo que eu falei, cultura da rede. O cara que entra contigo, ele tem que estar alinhado, ele tem que saber que o modelo de negócio funciona assim, porque não adianta nada eu ir lá na rede X agora e falar, vamos copiar o que é o Odontop faz porque tá dando certo, esquece. Não vai rodar. Não vai rodar. E não significa que o nosso modelo é o melhor de todos. Agora, a gente acredita que nós não podemos vender só implantes. Perfeito. A gente acredita que nós não podemos vender só ortodontia. A gente entende que tem cidades que têm mais facilidade em vender algum tipo de tratamento e outros. E aí você vai focar, né, para os diferentes de forma diferente, né? Então, é sobre isso, tá? É sobre você entender realmente o que o mercado pede e adaptar o teu negócio àquilo. Isso é algo que... É óbvio que, assim, é muito mais fácil tu vender só um produto ou um serviço. Mas eu penso muito na sustentabilidade do negócio, até porque a previsibilidade de um negócio que só vende implante, a curto prazo, ela pode ser questionada. Porque você sabe que o mercado muda e você tem algumas variáveis que são a saturação daquele produto, daquele serviço entregue, né? Então eu falo muito isso da parte da harmonização facial, né? Então assim, mas agora eu vou montar o meu negócio, só vai fazer a harmonização. Tem que ter cuidado. Perfeito. Tem que ter cuidado. Eu sou frequentador do CIOSP, né? Maior congresso de odontologia da América Latina. Já fui para o maior congresso do mundo, que acontece na Alemanha também. As diferenças são bem gritantes. No Brasil, 70%... Você vai lá esse ano, né? Vem lá visitar o espaço da Odontop. Inclusive, quem está assistindo, vai lá visitar o espaço da Odontop, pavilhão azul. 70% das pessoas que vão no CIOSP vão procurar harmonização. É um cálculo que eu faço, porque é absurdo os espaços que vendem, né, Rafa? Que trabalham com harmonização. E aí eu fico pensando, cara, se todo mundo tá indo para lá, talvez o caminho não seja ir para lá também. Eu posso ter, não é que eu não tenho. Mas, então isso é muito da cabeça nossa, sabe? A minha tese de inteligência artificial tá nessa linha aí. Tá todo mundo, eu quero SDR, IA, CRC, IA. Falei, ô cara, para, quantos leads chegam aí na tua clínica? 3 por dia. O que tu quer fazer com IA, pô? Pô, atende tu, cara, caramba. Automatizar. Tá entendendo? Vou automatizar o quê? E fica meio dia parado, né? E pra fazer o quê? Tá entendendo? Pra fazer o quê? É mais ou menos nessa linha aí. E eu digo isso porque enquanto o mundo inteiro tá automatizando, pô, o cara que personalizar vai jogar um jogo diferente, né? Vai jogar um jogo muito diferente. A automação, né? Ela é importante dentro de um processo que gere resultado. Né? Agora, vamos pegar aí o consultório pequeno, enfim. Tem necessidade? Tem que entender. Tem necessidade. Tem que entender, né? Você já botou IA lá para atender teus leads? Nas clínicas, não. Não. Vai botar? Nas clínicas, não. Eu acho que talvez com o tempo a gente vai automatizar um processo, uma etapa. Uma etapa, tá? Software a gente já está com IA dentro, diagnóstico de cliente a gente já está com IA, então é importante. Mas tem que entender o porquê eu vou colocar aquilo. Né? Vamos pegar, por exemplo, a IA no diagnóstico. Porque vai me ajudar o meu dentista a fazer um diagnóstico mais preciso. Perfeito. Mas não vai substituir o dentista. Perfeito. Então, é só esse entendimento, né? Aí, a segunda viagem que eu fiz, né, para os Estados Unidos foi para o Vale do Silício. E aí lá, inclusive, a gente viu um dado, né, o Rafa estava junto, onde a gente viu que em 20 anos não teremos dentistas sendo substituídos no mundo por inteligência artificial. Por quê? Em 20 anos? Em 20 anos, que é o que era projetado lá. Então, nós vamos ter outras áreas, muitos serão substituídos. A odontologia, ela é um mercado muito resiliente. Quem é investidor, né, a odontologia é um negócio fantástico, porque ele não vai mudar muito. Ele vai mudar, sim, na parte de gestão, na parte de vendas, na profissionalização. O serviço é o mesmo. Quando eu saí da faculdade, né, Rafa, a gente usava a resina da 3M, o adesivo da 3M, citando uma marca, né, que ele continua sendo o mesmo. Mudou pouca coisa, entende? Tem dentista ainda que usa amálgama no consultório, que é de, sei lá, 50 anos. E aquela moldeira com continua. Com cal. Tem o scanner. Mas, cara, o scanner é usado por 10% dos dentistas do Brasil. Perfeito. Ô, Cris, para nós nos encaminharmos aqui para o final, vamos falar da tua mentoria agora.
Mas antes, uma pergunta. Um dentista vendedor é? O dentista vendedor é o cara que tem sucesso. Se o cara não sabe vender, com certeza absoluta, ele vai ter problema dentro da profissão dele. Ah, mas eu sou especialista em bucomaxilo. Pois aprenda a vender. Perfeito. Aprenda a vender. E como que aprende a vender? Como é a venda para um dentista? O que é o processo de um dentista que vende? A venda do dentista é a mesma venda de qualquer vendedor. Ele precisa botar a bunda na cadeira, precisa estudar, aprender técnica de vendas, aprender comunicação, aprender que não é só fazer a parte técnica e que a parte técnica é parte do processo de venda. Perfeito. Ou seja, a entrega é parte do processo de venda. Então, essa mentalidade, e aí até eu falava lá em off, né? Eu estou participando de um processo agora de reciclagem novamente, né? De tempos em tempos a gente faz uns all-in na vida, né? E onde eu tô, nesse momento, fazendo um treinamento imersivo em vendas. E eu achava que eu era um excelente vendedor. E eu entendi que não, que eu preciso aprender muito. Muito. Muito mesmo. Sim. Por quê? Porque a venda que a gente fazia 4 anos atrás não é a mesma venda de hoje. Cada vez é mais desafiadora. Mais consultiva, cada vez mais consultiva. Claro. A concorrência aumentou, Lembra do tem lead? que ser diferente. Lembra do lead? Lembra do lead. Custa 10 centavos? Cara, o cara tá custando mais. Eu não posso correr riscos. Então, o dentista vendedor é aquele cara que tem ambição. E aí a ambição é bem importante entender a diferença de ambição e ganância aqui. Porque às vezes o dentista não entende. Ambição é você querer crescer fazendo certo, entregando aquilo que tu promete para o teu cliente, buscando um caminho ancorado em valores que você tem e que são corretos. E a ganância é você passar por cima dos outros. Perfeito. Vender coisa que não é o certo para o teu cliente, colocar material errado na hora de entregar um trabalho para o teu cliente, né? Então, o dentista vendedor, primeiro ponto, é o cara que tem ambição. É o cara que quer prosperar dentro da carreira. Perfeito. E mais uma coisa, que fica uma quebra de paradigma. Ganhar dinheiro não é feio. E vou contar o porquê, Fernando. Porque nós só conseguimos atender 5 mil clientes por dia hoje na Odontotop. Com uma estrutura de hospital, entregando uma qualidade de primeiro mundo, porque os nossos negócios são negócios de verdade e geram lucro. Perfeito. Muito bom. Porque senão, nós estaríamos ainda lá atrás, com as mesmas cadeiras odontológicas, com a mesma fachada, com as clínicas sem uma estrutura para receber o nosso cliente, sem um cafezinho lá para ele, sem uma estrutura, sem um prontuário eletrônico, um software de gestão como o nosso, que é próprio. Então, o vendedor, dentista vendedor, ele tem que ter ambição, ele tem que entender que ganhar dinheiro não é feio, ele precisa estudar. Boa. Tá? Porque senão não vai se tornar um dentista vendedor. Exatamente. E o que o Cris está trazendo, a Odontotop está trazendo na Odonto Elite é justamente essa educação, né? Porque o dentista, ele tem esse paradigma que vender é feio, que é mercantilizar a odontologia, e isso bloqueia ele. Então, esse processo de educação, para que ele veja a venda como um aliado e não como um inimigo, ela é muito importante. Perfeito. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que eu acredito que ali na frente, os dentistas mesmo, o nosso setor, ele vai colher frutos. E essa parceria com o Joel J, com o Caio Carneiro, com o Flávio, como é que você chegou nesses caras? Ou eles chegaram em você, né? É uma trajetória longa, né? Aí vamos voltar aqui. Você sair do teu mundinho, né? Então, obviamente que em algum momento eu decidi fazer um movimento que foi estar mais presente em ambientes que não eram unicamente os da minha empresa, me conectando com pessoas, e um determinado dia recebo um convite da MLS, Mentor League Society, que é a maior liga de mentores da América Latina, que foi fundada por Joel J, Caio Carneiro e nada mais nada menos que Flávio Augusto. Então fui convidado por eles para ser sócio deles e montar um braço educacional para tornar dentistas empresários. Muito bom. Para tornar e fomentar a criação de empreendedores na odontologia, que não necessariamente, Fernando, são dentistas também. Sim. Então o dono de clínica, que é gestor, enfim, ele também pode. Então, eu sou convidado por eles, monto um braço educacional que, trazendo toda a minha experiência, a experiência dos nossos times
de odontologia, de ter hospitais, de ter alta performance, de saber vender, de ter processo de venda para esse braço educacional, onde o mentorado ele é acompanhado por mim e por todo um time dentro da Mentor League Society, que é a MLS, para que ele se torne um empresário de verdade, ele aprenda todos os pilares de gestão, de marketing e vendas, de finanças, que ele esteja no ambiente que eu estive. Perfeito. Para se conectar com pessoas diferentes e encurtar caminhos. Em resumo, é isso. Então, e tu passa então por todas as áreas aí. Passa de gestão, cultura, tu esmiuça com a tua realidade e com a tua experiência. Com a tua ele vai estar, o dentista ele vai estar conectado comigo e com todo o ecossistema da MLS diretamente. E assim, a gente fala do ROI, né? É impossível não dar ROI. Impossível. Se não der ROI, ele devolve o dinheiro. Se aplicar 10%, já funciona. Dá ROI. Não tem como não dar ROI, porque a intensidade do ambiente ela é tão forte. E aí, Flávio Augusto, né? Quem não conhece ele, dá um Google lá para entender quem é Flávio Augusto. Nada mais, nada menos que o cara que constrói a Wizard. O WhatsApp, desculpa. Quem não conhece Flávio Augusto foi o cara que construiu o WhatsApp, vende o WhatsApp, vai para os Estados Unidos, né? Compra o Orlando City. Compra o Orlando City, um clubezinho pequenininho, leva a Kaká para lá, monta um estádio gigante, né, em Orlando, vende, volta pro Brasil. E recompra o WhatsApp. Recompra o WhatsApp e monta a MLS. Com o objetivo de transformar a forma de educar empresários. Perfeito. Porque tem um conceito básico que é: empresários precisam aprender com empresários. Esse é o conceito. Então, quando eles me convidam para montar a mentoria, o Odonto Elite, é justamente porque eu tenho essa vivência, essa bagagem junto com o meu time. Então, não peguei aqui um livro, estudei, como a gente vê lá fora alguns, estudei, agora vou ensinar vendas. Estudei, agora vou ensinar gestão. Estudei, nunca vendeu uma caneta, né? Não, o cara não vendeu, não clinicou, o cara nem dentista o cara não tá em cima. Olha, então, assim, ele vai ensinar dentista a vender mais. Parabéns, porque realmente tá do lado desses caras, mostra o nível da excelência que vocês têm de entrega. Tô indo agora, semana que vem, né? Tô indo pra África, não sei quando vai pro ar o podcast, enfim. Semana que vem vai. Dia 9 de dezembro, né? Se for depois. É bom que tu vai ficar indo pra África toda semana. Dia 9 de dezembro, vamos só pra ver o que aconteceu lá, vai lá no meu Instagram, né? Cristiano Odonto Top. Vou pra África com eles, né? A gente vai viver alguns dias lá de imersão, onde a gente vai retroalimentar aquilo que a gente acredita em termos de negócios. Então, com certeza, vou voltar de lá com muita coisa legal para os meus mentorados. Já vamos marcar o próximo podcast, então. Bora. Só para falar de África, falar de MLS. Cris. Vou trazer essa galera aqui. Quero ver. Essa eu quero ver. Cris, Rafa, obrigado. A gente daqui a pouco tem um encontro aqui. Foi uma honra conversar com vocês. Cris, dizer que, cara, você é uma inspiração. Te acompanho já há bastante tempo e tô sempre lá nas tuas redes sociais buscando uma dica ou outra. Então, foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Você não sabe o quanto isso faz diferença pra gente que tá começando essa jornada, porque você já teve nessa posição que eu estou, né? É difícil você acessar, você chegar. E ter você aqui me deixou até um pouco, no começo me deixou até um pouco preocupado, trêmulo, porque para mim é um motivo de muita honra, de muito orgulho. Eu só desejo que você continue sendo esse sucesso, um sucesso de Santa Catarina, que é melhor ainda, né? Lá de Maravilha. Então, uma honra e que a gente possa se encontrar muito mais e que eu possa aprender ainda muito mais com você. Obrigado de coração pela confiança. Obrigado a você, Fernando. Você é uma pessoa que sempre esteve conectada, né? Tá fazendo um trabalho muito bom junto à expansão da marca. A gente está muito feliz com isso. Tá? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai aprender muito juntos. Amém. Temos muito caminho pela frente. Vamos ter. Rafa? Tem muita estrada pela frente, né? Temos muito e agradecer já essa abertura aí, principalmente com o teu time, né? Um time espetacular. Fazer o evento aqui também, eu tenho certeza que a gente vem pro litoral justamente para agregar. É isso que a gente vem. Obrigado. De coração. Sigam Odontotop, a mais organizada rede. E até a próxima aqui no nosso Afiando Machado.